Imagine só, o que você faria se descobrisse que nas profundezas das minas de carvão de Dombas esconde-se um segredo capaz de redefinir tudo o que sabemos sobre a própria essência humana? E se eu lhe dissesse que entre nós ainda caminham pessoas que nasceram no século X, e que o mistério de sua longevidade está enterrado a centenas de metros abaixo da terra, entre veios de carvão como uma força ancestral adormecida, aguardando o momento certo para revelar-se? Foi exatamente isso que aconteceu em 1896, no auge da indústria carbonífera do Império Russo, em um pequeno vilarejo operário chamado Yuzovka, um episódio tão extraordinário que as autoridades fizeram de tudo para apagá-lo dos registros oficiais. Esta história que vou compartilhar com você foi meticulosamente reconstruída a partir de documentos arquivados, diários pessoais e depoimentos de testemunhas, muitos dos quais levaram seus segredos para o túmulo. Mas a verdade, assim como o carvão, sempre encontra um caminho para vir à tona, não importa o quão fundo tentem enterrá-la. Era 23 de setembro de 1896 quando Nikolai Vasilievich Polyakov, engenheiro-chefe da usina metalúrgica de Yuzovka, recebeu um relatório intrigante do fiscal da mina, número 4. O documento, preservado nos arquivos regionais de Donetsk, descrevia uma descoberta incomum. Durante a escavação de um novo túnel a 320 metros de profundidade, os mineiros depararam-se com uma caverna natural. Em suas próprias palavras, o fiscal Ignat Demidov relatava ao nobre senhor Polyakov que, além de um lago de líquido negro e oleoso de origem desconhecida, a caverna abrigava formações cristalinas nunca antes vistas naquelas camadas geológicas. Ele pedia urgência que um especialista fosse enviado para analisar a substância e avaliar os riscos antes que as obras prosseguissem. Polyakov, homem pragmático e cético, irritou-se com a notícia. Mais tarde, confessaria, estava convencido de que Demidov exagerava. Cavernas como aquela são comuns nas minas, e parar toda a produção por causa de uma poça de líquido desconhecido era um luxo que não podíamos nos dar. No entanto, seguindo o protocolo, ele designou o jovem engenheiro de Minas Alexander Gavrilovich Melnikov, recém-formado pelo Instituto de Mineração de São Petersburgo, para investigar o achado. Melnikov desceu à mina no dia seguinte, 24 de setembro. O que viu lá não apenas mudaria sua vida, mas também abalaria os alicerces da pequena Yuzovka. Em seu diário, ele registrou cada detalhe daquele dia. O ar pesado, carregado de um cheiro doce e enjoativo, como mel estragado ao sol, a caverna iluminada por uma luz azulada e fosforescente sem fonte aparente, e no centro de tudo, aquele lago negro que não permanecia estático, pulsava como se respirasse. As formações cristalinas nas bordas, pretas como a noite com veios vermelhos, pareciam latejar em sincronia com o líquido. Ao coletar uma amostra, Melnikov sentiu algo ainda mais perturbador. A substância resistia, como se estivesse viva, movendo-se dentro da proveta muito depois de ter sido retirada. Os mineiros mantinham distância, aterrorizados. Um deles, um homem mais velho, chamado Stepan, recusou-se até mesmo a se aproximar, murmurando sobre o sangue negro da terra e a maldição dos deuses antigos. Melnikov, embora racional, não conseguiu ignorar uma sensação estranha. Aquele lugar o atraía como um ímã. Ele enviou as amostras para análise, mas, impaciente, voltou à caverna no dia seguinte. Uma decisão que selaria seu destino. O depoimento do mineiro Pyotr Kuznetsov, dado em 2 de outubro ao delegado Sergei Ivanovich Romanov, revela o que aconteceu depois. Eu, Pyotr Semyonovich Kuznetsov, 32 anos, analfabeto, casado, pai de 3 filhos, trabalho como cortador de carvão desde 1887. No dia 25 de setembro, o engenheiro, não sei seu nome, chegou à mina por volta do meio-dia. Seu rosto estava pálido, os olhos brilhavam como se estivesse em febre. Falava rápido, como se tivesse pressa. O fiscal Demidov não estava, então ele ordenou que eu e outros 2 colegas, Ivan Gorbachev e Mikhail Savelev, o levássemos até aquela caverna maldita. Nós não queríamos ir. Depois do que aconteceu no dia anterior, todos estávamos com medo. Stepan dizia que aquele lugar era amaldiçoado, que algo não natural morava lá. Mas o engenheiro insistiu, ameaçando nos demitir. Quando chegamos, ele nos mandou esperar do lado de fora e entrou sozinho com uma lanterna. Passaram-se uns 30 minutos. De repente, ouvimos um grito, não de dor ou medo, mas de êxtase, como se ele tivesse encontrado algo que procurava há séculos.
Entramos e o vimos. O engenheiro estava imerso até os joelhos naquele líquido preto, murmurando coisas sem sentido. Sua lanterna, quase apagada, jogava sombras na parede. Ivan o chamou, mas ele não respondeu, como se não nos ouvisse. Foi então que notei. A substância negra subia por suas pernas, envolvendo-o como um segundo pele. Não escorria como água ou lama, grudava nele como se fosse viva. E o engenheiro só sorria como um louco. Mikhail, o mais corajoso de nós, tentou puxá-lo, mas, quando Mikhail o agarrou pelo braço, o engenheiro acordou de seu transe com um sobressalto. Seus olhos, Deus nos livre de ver algo assim novamente. Não havia branco neles, nenhuma íris, nenhuma pupila, apenas 2 poços negros profundos, como a própria substância que o envolvia. E então, daquele abismo, saiu uma voz que não era dele. Rouca, cavernosa, como se emergisse das entranhas da terra. Deixem-me. Ela me chama. Ela me mostra maravilhas. O medo nos paralisou, mas a urgência nos moveu. Arrancamos Baren daquela lama, com força bruta, enquanto ele se debatia como um animal enjaulado, chutando, arranhando, mordendo até sangrar. Suas palavras eram um rosário de loucura. Eu tenho que voltar. Ela me mostrou o segredo da vida que nunca acaba. Quando finalmente o arrastamos para a superfície, seu corpo tremeu como se algo dentro dele se rompesse. Silenciou, mas seus lábios ainda murmuravam e seus dedos pretos como carvão se contraíam no ar, como se tentassem agarrar algo invisível. Entregamos Baren ao supervisor, que havia voltado da cidade com um ar de quem já pressentia o desastre. Nunca mais o vi. Juro por esta cruz. Os registros confirmam. Alexander Melnikov foi internado no lazareto da fábrica com diagnóstico de delírio febril. O médico Ivan Sokolov anotou em seu relatório que o paciente apresentava agitação extrema, discursos incoerentes sobre um néctar negro da imortalidade, deuses subterrâneos e uma menina que conhece a verdade. Sua temperatura corporal beirava os 41 graus, as pupilas estavam dilatadas ao máximo, o pulso acelerado como de um homem em fuga. E, no entanto, nada. Nenhum sinal de envenenamento, nenhuma infecção, nenhuma explicação. Na madrugada do dia 26 de setembro, o lazareto virou cinzas. O relatório do bombeiro Fyodor Volkov é seco, mas os detalhes que escapam entre as linhas são suficientes para gelar o sangue. Às 2 da manhã, chamas engoliram o prédio de madeira antes que a brigada chegasse. Só alguns pacientes e um enfermeiro sobreviveram. Melnikov e outros 3 morreram queimados. Mas o enfermeiro Grigori Petrov, o único que ousou se aproximar da pala do engenheiro, jurou ter ouvido risos. Riso de criança, agudo e doce, vindo do quarto de Melnikov, seguido por um grito que não era humano. Quando abriu a porta, a cama já ardia em chamas azuis e Melnikov estava de pé no canto, falando com o vazio. Ele me empurrou com uma força que não era deste mundo, declarou Petrov, tremendo. Seus olhos eram buracos pretos. Depois disso o fogo se espalhou como se alimentado por algo além da madeira e do álcool. Nenhum corpo foi identificado com certeza. O de Melnikov, segundo o legista, estava reduzido a uma massa carbonizada sem características reconhecíveis. A causa oficial? Negligência com fogo. Como se o inferno precisasse de uma vela para acender. Ainda assim, a mineração não parou. Por ordem direta de Adolf Auersbach, a caverna foi selada às pressas com concreto e vigas de aço. As amostras que Melnikov enviará ao laboratório desapareceram dos arquivos. Os resultados, se é que existiram, foram engolidos pelo silêncio. Parecia o fim, mas a terra não esquece. 2 semanas depois, Yuzelka começou a sangrar. Primeiro foi Mikhail Saveliev, um dos homens que arrastara Melnikov da lama. Sua esposa bateu à porta da delegacia em 3 de outubro. O marido não voltará da noite para casa. O supervisor da mina jurou que ele havia saído com os outros. Ninguém o viu. Depois disso, 6 dias mais tarde, Ivan Gorbachev, outro daqueles que tocaram na substância, evaporou no ar. Sua mulher contou que nas noites anteriores ele se contorcia na cama suando frio, sussurrando sobre uma menina de olhos pretos que o chamava. De volta para a escuridão. Sinto algo rastejando debaixo da minha pele, confessou. Na véspera do desaparecimento. Sua camisa, encontrada dobrada sobre a mesa, estava manchada de um pó preto que não saía com água. Petróleo Kuznetsov, o terceiro, foi encontrado morto em sua cama em 10 de outubro.
Médico atestou parada cardíaca, mas o corpo contava outra história, a pele cinzenta, salpicada de minúsculos pontos negros, como se algo tivesse broado por dentro. Como carvão pulverizado, anotou o legista. Impossível remover. O pânico se alastrou. Mineiros se recusavam a descer na Shaft 4. Alguns abandonaram o trabalho. Nos bares, sussurrava-se sobre um demônio da mina, sobre a menina de olhos vazios que colhia almas. As autoridades chamaram isso de histeria coletiva. Até que chegou ele. Dmitry Nikolaevich Verkovsky, enviado especial do governador, desembarcou em Yuzelka em 14 de outubro com ordens seladas e um olhar que não deixava dúvidas. Algo aqui era muito mais perigoso do que superstições. Seu verdadeiro mandato, revelado anos depois em documentos secretos, era investigar não apenas os desaparecimentos, mas a própria substância, porque Melnikov não havia sido o primeiro. Em 1872, na Silésia. Em 1187, no país de Gales. Sempre a mesma história, minérios negros, mortes inexplicáveis, testemunhas que enlouqueciam falando de uma criança que sabe demais. O governador Schlipp era claro em sua carta. Este caso tem importância de Estado, e está sob os olhos do próprio Ministério do Interior, e de sua Majestade. Verkovsky deveria descobrir a origem daquilo, selar a mina se necessário, e acima de tudo, silenciar qualquer vestígio da verdade. Ele começou seu trabalho com a precisão de um cirurgião, interrogou os sobreviventes, examinou os corpos, desceu a Shaft 4, agora bloqueada, e ficou horas em silêncio, diante da parede de concreto, como se ouvisse algo do outro lado. Mas foi nos arquivos da delegacia que encontrou o detalhe que o fez empalidecer. Em todos os relatos dos desaparecidos, uma constante. Todos tinham tocado na substância. E todos, sem exceção, mencionavam a menina. Verkovsky mergulhou nos arquivos como um homem possuído. Cada página, cada relato, cada anotação rachada pelo tempo foi dissecada com uma meticulosidade que beirava a obsessão. Em seu diário, as entradas de 15 de outubro de 1896 revelam o momento exato em que a lógica começou a ruir sob o peso do impossível. Hoje desci a Shaft 4. O supervisor Demidov me conduziu até a parede selada. Segundo ele, já se passaram mais de 2 semanas desde o bloqueio, mas os trabalhadores ainda se recusam a pisar naquela seção. Muitos juram ouvir algo do outro lado, um som que oscila entre o choro e o riso de uma criança. Examinei a alvenaria com lupa. Nada de anormal, exceto por aquelas marcas, finas linhas negras, que serpenteavam entre os tijolos como veias de uma substância viva. Ao tocá-las, senti um calor anômalo, uma corrente elétrica subindo pelo braço. Demidov observava. Em silêncio. Ela volta, murmurou. Sempre volta. Não importa quantas vezes apaguemos ou reforcemos a parede. Quando perguntei o que voltava, ele apenas cruzou os braços e cuspiu no chão. O que quer sair? Depois da inspeção, visitei a viúva Kuznetsov. A mulher estava em estado catatônico, os olhos fixos em algum horror invisível. Confirmou as mudanças no corpo do marido. Antes da morte, a pele cinzenta, as manchas negras sob as unhas, o cheiro de algo podre vindo de dentro. Mas o pior veio quando mencionou as últimas palavras dele. Uma canção que só Maria, sua filha de 6 anos, conseguia ouvir. A menina acordara, gritando na noite anterior à morte do pai, descrevendo uma garota de olhos completamente pretos que sussurrava: "Diga a ele que já é nosso." Pela manhã, Maria desenhara algo, uma figura infantil afundada até os joelhos em uma poça escura, os olhos 2 abismos sem fundo. Kuznetsov queimou o desenho. À noite recebeu a notícia de que o homem já não respirava. Às 23 horas, chegou a telegrama de São Petersburgo. Os casos se repetiam. Silésia, 1872. Uma mina perto de Valbriches. A mesma substância. Os mesmos desaparecimentos. As mesmas testemunhas descrevendo uma menina de olhos negros que cantava para as crianças antes de levá-las. As autoridades prussianas afogaram a mina e queimaram os registros. Mas uma coisa ficou gravada na memória dos sobreviventes. A última criança vista antes do fechamento foi encontrada 3 dias depois, ilesa, sentada à beira de um poço. Quando a puxaram para cima, sua pele estava fria como mármore. E ela sorriu, mostrando dentes pretos como breu. As palavras de Verkovsky tremiam na página, como se o próprio papel resistisse a carregar aquele peso. Ele sabia que estava à beira de algo que a ciência não podia nomear, e que a igreja chamaria de demônio.
Mas no dia seguinte, 16 de outubro, o confronto com essa verdade assumiria uma forma ainda mais grotesca. A reunião com Adolf Auerbach, diretor da usina metalúrgica de Yuzovka, começou como um duelo de vontades. O alemão, um homem de bigodes bem cuidados, desdém por superstições camponesas, riu ao ouvir os relatos. Delírios de bêbados e mulheres histéricas, cuspiu, enquanto esmagava um charuto no cinzeiro. A mina não será fechada. Os lucros não serão interrompidos por contos de fada. Ele negou veementemente a existência de qualquer análise da substância negra, alegando que as amostras haviam sido perdidas em um incêndio no hospital. Um acidente lamentável, disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Às 21 horas, uma jovem entrou no escritório de Auerbach sem ser anunciada. A secretária juraria depois que era filha de um dos engenheiros, uma moça de cabelos castanhos e olhar tímido, vestida com um vestido simples demais para aquele ambiente de opulência. Tenho uma mensagem para o senhor, disse ela com uma voz que soava como o eco de um poço. De quem está embaixo? Auerbach, irritado pela interrupção, acenou para que entrasse. 3 minutos depois, um grito rasgou o silêncio do prédio, um som tão inumano que os funcionários pararam no meio do corredor, as mãos trêmulas. Quando arrombaram a porta, encontraram o diretor caído no chão, os olhos arregalados, a boca escorrendo um líquido espesso e escuro. A jovem havia desaparecido. As janelas trancadas. A porta fechada por dentro. Ao recuperar os sentidos, Auerbach balbuciou uma confissão que o perseguiria pelo resto da vida. Ela mudou. A pele ficou cinza. Os olhos viraram buracos. E então, ela abriu a boca, e aquilo saiu. Não era saliva, não era sangue. Era ela. E ela disse. Sua voz falhou. Dê-nos as crianças, e os adultos ficarão em paz. A busca que se seguiu foi frenética e inútil. Ninguém em Yuzovka conhecia Anastasia Koroban. Nenhum registro, nenhuma família, nenhuma tumba. Até que um professor de história local, Vasily Zaisel, trouxe à tona um nome esquecido nos anais da região. Segundo as lendas, no século XV, quando aquelas terras ainda eram um ermo habitado por foragidos, uma menina chamada Anastasia, filha do ancião Grigori Koroban, foi soterrada viva em um desabamento. Por 9 dias, ouviu-se seu canto, vindo debaixo da terra. Quando finalmente a resgataram, ela estava ilesa, brincando com as lágrimas negras da terra, uma substância que pingava das paredes. Anastasia nunca mais envelheceu, nunca mais chorou. E quando as crianças do vilarejo começaram a desaparecer, os camponeses a acusaram de bruxaria. Tentaram queimá-la, mas quando foram buscá-la, a cabana estava vazia. Alguns juram que ela se jogou em um poço, outros que simplesmente desceu. Os registros da igreja de Alexandrovka confirmavam a morte de uma Anastasia Koroban, 12 anos, em 1756. Mas nada falava de seu retorno. Verkovsky segurou o relatório com dedos que quase perfuravam o papel. Não era coincidência. Não era loucura. Era um padrão, um ciclo que se repetia há séculos. Sempre que homens ambiciosos perfuravam demais, cavavam fundo demais, acordavam algo que deveria permanecer dormindo. E agora, essa coisa tinha um nome. E estava com fome. Diário de Verkovsky. Registro de 17 de outubro de 1896. Hoje ocorreu algo que eliminou qualquer dúvida restante sobre a natureza sobrenatural do que nos rodeia. Após a conversa com Auerbach, que finalmente cedeu ao fechamento temporário da mina número 4, retornei ao hotel perto da meia-noite. O que encontrei em meu quarto foi um aviso que nenhum homem em sã consciência poderia ignorar. Sobre a mesa, um desenho infantil, uma menina de olhos negros imersa até a cintura, em um líquido escuro. Abaixo, traçada com letra trêmula de criança, mas com uma precisão inquietante, como se uma mão adulta imitasse a inocência de um traço infantil, a mensagem: Eu te espero na mina, Dmitry Nikolaevich. A porta estava trancada por dentro. As janelas intactas. Ninguém além de mim conhecia meu nome completo naqueles arredores. Apresentava-me apenas como um funcionário provincial. Algo, ou alguém, sabia mais do que deveria. Interroguei a equipe do hotel. A camareira que arrumara meu quarto durante o dia confessou ter visto nos corredores uma menina de vestes antiquadas como as usadas há um século, falando com um sotaque estranho, quase arcaico. Perguntara em qual quarto se hospedava o homem recém-chegado da capital. A mulher, sem desconfiar, indicou-lhe minha porta. Guardei o desenho.
E como um homem que já não teme confirmar suas piores suspeitas, fui além. Se a lenda sobre Anastasia Koroban fosse verdadeira, se ela realmente não envelhecera nos 10 anos após retornar da mina, então, em 1766, aos 22 anos de idade, ainda teria a aparência de uma criança de 12. E foi exatamente isso que encontrei nos arquivos da igreja local, o registro de execução de uma bruxa Anastasia, filha de Grigori Koroban, cuja idade cronológica não condizia com seu corpo infantil. Mas o horror não parava por aí. Ao revisar os registros de nascimentos e mortes dos últimos 50 anos, deparei-me com um padrão aterrador. Em 1823, uma Anastasia Koroban, 12 anos, afogou-se em uma mina abandonada em Alexandrovka, hoje parte de Yuzovka. Em 1856, exatamente um século após o primeiro caso, outra Anastasia Koroban, mesma idade, mesma morte, uma queda na mina. Coincidência? Até que nos livros paroquiais da Igreja de Rushenkovo, a 20 verstas dali, descobri a anotação de 1857, o batizado de uma enjeitada encontrada aos pés do templo. O padre lhe dera o sobrenome Koroban, em homenagem ao doador da igreja. Segundo o registro, a criança tinha cerca de 1 ano. Isso significava que em 1896, uma mulher chamada Anastasia Koroban, com 40 anos de idade, deveria estar viva em Yuzovka. Mas seu nome não constava em nenhum censo. Algo, ou alguém, havia retornado. E não estava sozinho. No dia seguinte, desci a mina. Apesar dos avisos, despitei a prudência. Levei apenas o essencial, uma lanterna, um revólver e uma câmera fotográfica. O que se passou nas profundezas só pode ser reconstruído por fragmentos deste diário, encontrado dias depois pelos socorristas. Registro de 18 de outubro de 1896. Desci a mina por volta das 8 horas. O fiscal Demidov insistiu em acompanhar-me, mas recusei. Não queria mais vidas em risco. O trajeto até a cavidade selada levou meia hora. A parede de tijolos que a obstruía estava diferente. As veias negras que notei 3 dias antes agora serpenteavam por toda a superfície, pulsando como artérias inchadas. Um cheiro doce e podre, como frutas apodrecendo sob o sol, impregnava o ar. Fotografei a cena antes de começar a demolir a barreira com uma picareta encontrada ali perto. Cada golpe fazia as veias tremerem. A pulsação acelerava. O odor, mais intenso. Quando abri a primeira brecha, um jorro de líquido negro esguichou, atingindo meu braço. Não era água. Não era óleo. Era quente, quase escaldante, e movia-se sozinho, enlaçando minha pele como um ser vivo. Tentei sacudi-lo, mas já era tarde. A substância havia se fundido a mim. Uma vertigem tomou conta de meu corpo, seguida por uma euforia doentia. Na minha cabeça, uma voz infantil entoava uma canção desconhecida. Não era alucinação. Alguém cantava do outro lado da parede. Continuei a demolir os tijolos, apesar da fraqueza que se espalhava por meus membros. Visões invadiam minha mente, cidades subterrâneas afogadas em aquele líquido, criaturas de olhos vazios, rituais antigos nas entranhas da terra. Quando o buraco ficou grande o suficiente, espreitei. O que vi não pertence a este mundo. A cavidade que eu conhecia havia se transformado em um salão imenso com um teto abobadado sustentado por colunas de um material cristalino e negro. O chão era um mar daquela substância viva, formando padrões complexos como uma escrita esquecida. No centro, sobre um pequeno ilhote de pedra, estava ela. Uma menina de 12 anos, vestida à moda antiga, a pele tão pálida que parecia translúcida. Seus olhos eram 2 poços sem fundo, sem branco, sem íris. Sorria, cantava, e o líquido ao seu redor dançava, tecendo um casulo em torno dela, como se a protegesse. Quando nossos olhares se encontraram, o canto cessou. Olá, Dmitri Nikolaevich, disse, com uma voz que não era apenas dela. Havia ecos nela, como se milhares de gargantas sussurrassem em uníssono. Eu te esperava. Sou Anastasia Koroban, embora tenha muitos nomes. Vivo sob esta terra há muito, muito tempo. Venha, mostrarei maravilhas que os olhos humanos não podem ver. Mostrarei como vencer a morte. Seus pés não tocavam o líquido. Flutuavam. Não tema, continuou, enquanto a substância negra em meu braço subia até o ombro, quente e faminta. Não lhe faremos mal, somos os guardiões dos segredos da terra mais antigos que a humanidade. E compartilharemos eles com quem estiver pronto para ouvi-los. Foi então que ouvi, atrás de mim, um som que gelou meu sangue. Uma respiração úmida, profunda.
Algo mais havia entrado na mina comigo. Atrás de mim, passos e gritos. Alguém descia pelo túnel, chamando meu nome. Demidov, afinal, havia enviado homens para me buscar. A menina franziu o senho e recuou. Eles vieram te levar, sussurrou, como se a ideia a irritasse. Mas você voltará. Dmitri Nikolaevich. Todos voltam. Enquanto falava, fez um gesto com a mão, e uma porção da substância negra se desprendeu do corpo principal, formando uma esfera pequena que flutuou até mim. Quando a esfera tocou meu peito, senti uma dor aguda, como se algo perfurasse minha pele. Depois, apenas escuridão. Aqui, o diário termina. Verkhovski foi encontrado inconsciente junto a uma parede de tijolos parcialmente desmoronada que bloqueava a entrada da caverna. Os socorristas juraram ter ouvido, ao se aproximarem, risadas infantis ecoando do outro lado da barreira. Mas quando removeram os últimos escombros, encontraram apenas uma pequena gruta natural, com um pouco de água estagnada no fundo. Nenhum vestígio do salão imenso, descrito por Verkhovski. Nenhuma marca da substância negra. Nenhuma menina de olhos vazios. Ele foi levado ao hospital de Iuska, onde permaneceu em coma por 3 dias. Ao acordar, não lembrava de nada, nem do desci da mina, nem das semanas anteriores, nem sequer de sua própria nomeação para a região. Os exames médicos não revelaram ferimentos, apenas uma estranha marca preta em forma de estrela no peito que os médicos não souberam explicar. Não era uma queimadura. Não era uma tatuagem. Era como se algo tivesse crescido dentro dele. Sem provas, sem testemunhas além de um homem com amnésia, o caso foi arquivado. A mina número 4 foi temporariamente fechada para manutenção depois selada definitivamente sob o pretexto de esgotamento do carvão, uma desculpa duvidosa, já que as minas vizinhas seguiam produzindo sem problemas. Parecia o fim. Até que quase um ano depois, em 17 de setembro de 1897, uma mulher chamada Maria Verkhovskaya, esposa do funcionário especial Dmitri Verkhovski, apareceu na delegacia de Iuska. Seu marido havia desaparecido uma semana antes, deixando apenas um bilhete. Devo voltar a Iuska para terminar o que comecei. Nos registros do interrogatório, Maria descreveu a transformação do marido após seu retorno da mina no ano anterior. Verkhovski havia se tornado um estranho fechado, obsessivo, passando noites inteiras trancado no gabinete. Não comia. Não dormia. E, no entanto, sua energia parecia inesgotável. Um mês depois começou a cobrir as paredes com símbolos incompreensíveis e a murmurar palavras em uma língua que ninguém reconhecia. É o idioma daqueles que vivem sob a terra, explicou certa vez. Quando a esposa ousou perguntar, estou aprendendo a falar com eles. Na semana anterior ao desaparecimento, falava constantemente de uma menina que o chamava de volta. Anastasia repetia, como se o nome fosse um feitiço. Na manhã de 10 de setembro, Maria encontrou apenas um bilhete sobre a mesa. Maria, não me procure. Preciso voltar a Iuska para completar o ritual. Anastasia me espera para mostrar o caminho da imortalidade. Você não pode me seguir para onde vou. Junto ao bilhete estavam desenhos, túneis que não existiam, criaturas de olhos negros, uma criança de vestes antigas com a legenda, Anastasia Karaban, guardiã dos segredos da terra. A polícia investigou, mas Verkhovski havia desaparecido como fumaça. Os mineiros juraram não tê-lo visto. A mina número 4, selada, não mostrava sinais de invasão. Até que um vigia da estação ferroviária lembrou-se de uma cena estranha na noite de 12 de setembro, um homem de meia-idade e uma menina de uns 12 anos vestida como se tivesse saído de outro século, caminhando em direção à mina abandonada. Ela o guiava pela mão, disse o homem, como se ele não conseguisse enxergar sem ela. O caso foi engavetado. Mas a história de Anastasia Karaban não terminou. Nas décadas seguintes, desaparecimentos se multiplicaram em dombas mineiros. Geólogos, exploradores que se aventuravam perto das minas condenadas. Muitos, antes de sumir, falavam de uma menina de olhos negros que os chamava pelo nome. Em 1926, exatamente 30 anos após o primeiro registro da substância negra, uma equipe de geólogos que investigava a reabertura da mina número 4 desapareceu, sem deixar rastro. Todos, menos um, o professor Sergei Petrovich Kravtsov do Instituto de Mineração de Moscou. Ele foi encontrado dias depois, vagando pelo bosque a quilômetros dali, os olhos arregalados, a voz quebrada pelo terror, em seu depoimento descrito nos arquivos.
Policiais de 5 de novembro de 1926, Kratzow contou que a entrada da mina, supostamente obstruída por décadas, estava aberta. Os túneis intactos. O ar fresco. Como se algo respirasse lá embaixo. A 300 metros de profundidade, encontraram uma galeria que não constava em nenhum mapa. As paredes brilhavam com cristais negros pulsando como veias. E no centro do salão ela estava. Anastasia. A mesma menina de olhos sem fundo, vestida como no século passado. Eu os esperava, disse em uma língua que não deveria ser compreensível, e no entanto, todos entenderam. Falou da sangue negra da terra, do dom da vida eterna. Depois, convidou-os a se juntar à família. Um a um, os geólogos se aproximaram. Um a um, ela tocou suas testas e seus olhos escureceram como tinta derramada. Kratzow viu as figuras no fundo do salão. Adultos, crianças, todos com a mesma escuridão nos olhos, movendo-se em silêncio, como se fossem parte das sombras. Quando chegou sua vez, ele correu, e enquanto fugia, ouviu o riso dela atrás de si, e o tremor das paredes como se a mina acordasse. Parecia que a própria terra se contorcia para me deter. Não sei como consegui escapar. A última coisa que lembro é a voz de Anastasia ecoando dentro da minha cabeça como um veneno derramado nas veias. Você pode correr, mas nunca se esconderá. O sangue negro da terra já flui em você. Voltará quando chegar a hora. Nunca soube o que aconteceu com meus colegas. Nunca descobri quem era aquela menina ou que eram aquelas criaturas de olhos vazios que se moviam nas sombras do salão. Só sei de uma coisa: jamais voltarei a descer as entranhas da terra, nem que minha vida dependa disso. Kratzow foi internado em um hospício com diagnóstico de psicose paranoide. Passou o resto dos dias trancado entre quatro paredes, cobrindo-as com símbolos incompreensíveis, sussurrando para uma Anastasia que só ele via. E aqui começa o verdadeiro mistério, apesar dos anos de confinamento, da falta de cuidados, do tempo que deveria ter corroído seu corpo. Kratzow não envelhecia. Seus cabelos não embranqueceram, sua pele não se enrugou, sua força física permaneceu intacta, como a de um homem no auge da vida, até o dia de sua morte, em 1966, quando um incêndio consumiu a ala psiquiátrica onde estava internado. Os relatórios oficiais afirmam que as chamas começaram em seu quarto, sem isqueiros, sem velas, sem qualquer fonte de ignição ao seu alcance. Testemunhas juraram ter visto, momentos antes do fogo, uma pequena figura em vestido antigo, entrando na cela de Kratzow. Uma menina. Apesar das portas trancadas, das proibições de visitas noturnas, das grades que deveriam impedi-la. Com a Revolução de 1917 e a industrialização forçada do Donbas nas décadas seguintes, a lenda de Anastasia Koroban e do líquido negro da mina número 4 foi varrida para debaixo do tapete da história. O regime não tolerava superstições e os poucos que sabiam calaram-se por medo ou por algo pior. Mas a guerra tem o dom de desenterrar o que foi enterrado. Durante a ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial, quando o Donbas sangrava sob as botas da Wehrmacht, o passado voltou à tona. Documentos capturados pelos soviéticos em 1945 revelaram um interesse doentio do alto comando alemão pelas minas de Uzovka, agora rebatizada de Stalino. Em um relatório da Sonderkommando SS, datado de 15 de março de 1942, endereçado diretamente a Heinrich Himmler, lia-se: de acordo com depoimentos de moradores locais e registros arquivísticos, uma substância de propriedades sobrenaturais foi descoberta nas minas de carvão do distrito de Stalino, antiga Yuzovka, no final do século XIX. As lendas locais associam essa substância a uma figura imortal, uma menina conhecida como Anastasia Koroban, que, segundo relatos, habita as profundezas da Terra desde o século X e possui o poder de conceder a vida eterna aos escolhidos.